cesta básica e vamos ficar mais espertos ainda na hora de ir às compras. Porque tem muitos alimentos que não precisam estar caros, né? E tem como você substituir às vezes também, né? De repente você compra uma comida aqui que você acha que está um pouquinho mais cara, mas tem outra que pode substituir. Às vezes as pessoas querem pagar por um alimento mais fácil, né? De você levar lá para o seu estômago. Mas eu acho mais interessante você ter um processo para que esse alimento chegue até o seu organismo, do que você comprar barato e sair caro duas vezes. Porque às vezes você também não está depositando aquela confiança relacionada à sua saúde, né? E a gente sabe que aquele alimento que você descasca é melhor do que aquele que você viu ali embalado. E ele geralmente custa mais caro, viu, gente? Olha, nós estamos aqui com o médico endocrinologista Martinho Gabriel. Ele vai hoje conversar com a gente sobre a primeira injeção para tratamento de obesidade liberada pela Anvisa. Então presta atenção, você que está assistindo o nosso programa, você que está obeso, você que quer ter uma informação ideal, adequada, para que você não tenha susto amanhã ou depois. É bem interessante a gente falar sobre esse assunto, tá bom? E é por isso que a gente convidou ele para a gente bater esse papo, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, meu doutor querido. Bom dia, Vanusa, bom dia aos nossos telespectadores. Então vamos lá conversar sobre essa novidade. Feliz 2023, pra que ainda dá nós. tempo. Durante o janeiro a gente ainda pode comemorar essa chegada de ano novo. Uma novidade para quem está assistindo o nosso programa e que, de uma certa forma, deseja tanto, né, um cuidado a mais quando o assunto é obesidade. Falamos muito em 2022 de obesidade, insistimos muito nessa questão de que a pessoa tem que fazer exercício, tem que se alimentar direitinho, e aí vem a chegada desta, na verdade, injeção. E aí vem a nossa outra preocupação, né? Confiar tanto assim, enfim, não se deve deixar os hábitos saudáveis de lado, achando que o milagre chegou. Mas eu queria que o doutor já pudesse logo nos explicar um pouco mais a respeito desta injeção. Perfeito. Eu acho que a primeira colocação mais importante foi o que você colocou, que é essa questão de não abandonar os hábitos saudáveis. Por mais que a gente tenha, sim, uma nova medicação, uma medicação que traz um bom resultado, o que a gente tem também é que toda medicação para o tratamento de obesidade é algo complementar ao que deve ser feito de rotina, que é controle da alimentação, atividade física, hábitos saudáveis. E, de fato, a gente tem uma boa novidade, que quem acompanha, quem tá junto da gente, já deve ter visto, a gente já comentou sobre essa substância, é uma substância que não é tão nova assim, mas nesse modo, nessa aprovação voltada para a obesidade, agora no começo de janeiro a gente teve essa liberação, essa regulamentação da Anvisa, que a gente já estava aguardando, porque desde o ano passado já estava liberado na agência regulatória dos Estados Unidos. Que injeção é essa e se existem outras injeções? Perfeito. Então, na verdade, essa injeção é a semaglutida. Esse é o nome da substância. Essa semaglutida é uma substância originalmente desenvolvida para o tratamento de diabetes. Você tem outras substâncias semelhantes, como a liraglutida ou a dulaglutida, que todas são feitas para o mesmo fim. E nesse desenvolvimento para o diabetes, foi observado um grande potencial em redução de peso. No caso dessa dose de semaglutida, nessa dose mais alta que foi aprovado agora, ela é a primeira injeção de uso semanal voltada para o tratamento de obesidade, mas a gente já tinha anteriormente a liraglutida também aprovada para o tratamento de obesidade. E essa aprovação vem dos grandes resultados que tiveram nos estudos clínicos, e esses estudos mostraram uma redução de peso bem maior do que o que a gente já tinha anteriormente, da ordem de 15% do peso perdido. E, além disso, tiveram alguns pequenos grupos dentro desse estudo que tiveram redução de peso comparável à cirurgia bariátrica. Então, alguns bons respondedores podem perder bastante peso com o remédio, mas mesmo assim, reforçando o que a gente falou no começo, tratar a obesidade não é simplesmente tomar remédio ou mesmo fazer cirurgia.
Tratar a obesidade é você usar vários métodos complementares e que sempre tem que envolver melhora dos hábitos, melhora alimentar e, de preferência, através da prática de atividade física. Doutor, quando a gente fala dessa injeção, algo que me chama bastante atenção é que se a Anvisa liberou, principalmente semanalmente, é porque ela observou, com certeza foi feita uma pesquisa para chegar aí, a essa liberação. Mas para quem ela é indicada, na verdade? Quem vai poder tomar essa injeção e em que situação? Aquela obesidade, provavelmente, que a pessoa não consegue de jeito nenhum através dos hábitos alimentares, com ajuda, não consegue emagrecer de jeito nenhum ou não. Qualquer pessoa vai poder tomar. Perfeito. Então, a ideia é justamente a gente colocar que é uma medicação indicada para obesidade. Então, a definição de obesidade, ela vem através da relação entre peso e altura, que tem um índice chamado IMC, que na maioria das vezes ele já consegue determinar se a pessoa tem ou não obesidade. Então, isso depende de uma avaliação médica para a gente poder ter essa indicação. A gente pode ampliar essa indicação para pessoas que, mesmo que ainda não tenham obesidade, elas já tenham consequências do ganho de peso. Por exemplo, uma pessoa que tem um sobrepeso, mas desenvolveu diabetes. Se eu estou lidando com um remédio que originalmente desenvolvido para diabetes, então acaba sendo uma das minhas opções de tratamento. Ou mesmo a gente pode ampliar para aquelas pessoas que estão ganhando peso muito rápido. Mas a gente tem que voltar para o começo da nossa conversa, que é, pensou no tratamento, eu pensei num conjunto de ações e nunca simplesmente passar o remédio. Ou seja, sem acompanhamento médico não tem como fazer o uso. Pronto, e a gente percebe que com a liberação da Anvisa, de uma certa forma, isso chama mais a atenção da população e aí justamente o cuidado para você não imaginar, não, vou lá, já vou buscar, achando que é mais fácil e que de uma certa forma isso vai facilitar mais. Você falou um dos benefícios relacionado a diabetes, né? É um dos benefícios, mas existem outros, por exemplo? Existem. Já começa por todos os benefícios relacionados ao tratamento da obesidade. Então, você tem a chance de diminuir problemas articulares relacionados ao ganho de peso, você tem estudos em andamento que tende a mostrar um benefício para a redução de gordura no fígado e inflamação, embora tudo isso ainda meio incipiente, tudo isso ainda muito em desenvolvimento. O que a gente tem claro é o tratamento para o diabetes e o que a gente também tem claro é o tratamento para a obesidade. Pronto, e aí vamos tocar numa chave, virar essa chave. A Anvisa liberou, mas quem vai indicar é o médico. Exatamente, esse é o ponto fundamental. Todo remédio pode trazer problemas. Embora esses estudos que levaram à liberação, eles foram muito claros em mostrar que não existem grandes preocupações quanto a problemas graves, de toda forma, a gente sabe que ele pode trazer efeitos colaterais que atrapalham muito o dia a dia. A contraindicação, né? Qual seria mais ou menos essa contraindicação? Não é nenhuma contraindicação absoluta. Sim. A gente vai ter algumas contraindicações que vão depender caso a caso, mas normalmente quem tem problema de doença do refluxo muito grave, histórico de pancreatite ou mesmo histórico de alguns tipos específicos de cânceres de tireoide, a gente evita iniciar o tratamento. Mas mesmo nesses casos, não é algo absoluto. Agora, os efeitos colaterais são importantes, porque é um remédio que em boa parte das pessoas pode dar enjoo, vômito, diarreia, e isso atrapalha muito no dia a dia. Nós estamos falando, doutor, da obesidade, e a obesidade atinge não só os adultos, mas também as crianças. No caso dessa injeção, criança... Até o momento, a gente já tem claro nos estudos que em adolescentes é possível a gente usar, certo? Mas da mesma forma, se como a gente comentou antes para os adultos, que tratar a obesidade não é simplesmente você dar o remédio, na criança isso é ainda mais, mais pronunciado. É mais sério. É mais sério. Na criança a gente tem que principalmente reforçar os hábitos, o que leva a criança a ter esse hábito alimentar, a rotina, ou a atividade física, a recreação. Então, tudo isso
conta muito mais antes da gente determinar o uso do remédio, até porque, imagina, para o adulto, aplicar uma injeção, mesmo que semanal, é tranquilo. Mas até para a criança, isso também é uma coisa que a gente tem que pontuar. Isso. Não é tão simples. Não é tão simples. E assim, acredito que para muitas pessoas, até a questão da autoestima também já vai dar uma melhorada também para muitas pessoas que estão aí encontrando dificuldade quando o assunto é obesidade. Porque ela mexe com a autoestima, ela mexe com a saúde mental. Isso foi observado no ano de 2022 também. Foi uma das coisas que se falou muito aqui. Né, que as pessoas elas acabam querendo ficar mais em casa, acabam querendo mais se alimentar, viver no mundo delas, e isso não tem que acontecer. Tem muita gente aí querendo realmente acontecer no ano de 2023 e com saúde. Então, assim, esse ano a gente continua reforçando. Exercício físico, boa alimentação, qualidade de saúde mental, está tudo envolvido. Né? E o senhor, com a especialidade que o senhor tem, é um dos maiores incentivadores em fazer exercício físico e não se alimentar de remédios. Né? A gente sabe que estes profissionais são os que mais pegam no pé da gente também relacionado a esse assunto. E quando você fala da tireoide, isso chama de uma certa forma atenção também. Porque existem pessoas que elas às vezes engordam e nem tanto porque se alimentam demais, porque comem demais. Então até os hormônios nessa hora, a gente tem que ver o que está acontecendo, como é que a pessoa está, né? Sem dúvida, a gente tem que fazer uma avaliação completa sempre que está diante de uma pessoa com obesidade, até porque embora a gente sempre vai incentivar a alimentação saudável, as pessoas que comem parecido, elas engordam diferente. Então, isso depende de fatores hormonais, sim, até no menor grau, mas também de questões como a própria genética individual. Tem pessoas que precisam ter um cuidado maior, tem a questão idade, com o passar dos anos, especialmente os pacientes mais idosos, eles têm uma tendência a acumular mais gordura, então tem que ter cuidado nesse sentido. E também a questão de engordar. Quando a gente engorda, seja por qual motivo for, é como se o nosso corpo fizesse uma alteração que vai desde a percepção da fome até o jeito de acumular gordura, em que quem já ganhou peso, é como se o corpo fizesse força para manter o peso mais alto. Isso é um ponto importante porque, mesmo com o tratamento para a obesidade, e mesmo fazendo tudo direitinho e perdendo peso, isso não significa a resolução do problema. Aquela pessoa que chegou a atingir um peso maior, ela sempre vai ter uma dificuldade a mais para manter o peso perdido. Eu costumo colocar que é como, depois que a pessoa perde peso, que é como estar andando numa escada rolante ao contrário. Você faz um esforço contínuo para manter o peso reduzido. Então, dentro desse aspecto, a gente coloca, tratar a obesidade é um acompanhamento crônico, com remédio, sem remédio, com cirurgia, seja o que for que a gente utilizar para ajudar no processo, esse é um processo que visa um controle a longo prazo e não simplesmente, perdeu peso, resolvido e acabou. Não. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença e dizer que foi muito bom a gente ter falado sobre esse assunto, um assunto importante e necessário, e ao mesmo tempo nós estamos informando para quem está em casa que a Anvisa liberou essa injeção, e é interessante que você procure seu especialista, seu médico, não saia perguntando para vizinho, para vizinha. Eu acho que o importante é você procurar um especialista no assunto e tirar suas dúvidas. Não é isso, doutor? Exatamente. Então a gente deve ter mais novidades nos próximos anos, então estamos melhorando muito o tratamento da obesidade, é muito importante a gente trazer isso para a nossa população. Tá certo. Doutor, quem quiser entrar em contato, vai aparecer na telinha o seu Instagram, mas eu queria que você reforçasse. Então, meu Instagram é o @drmartinhonunes, @endocrinologista. Então, a gente tem esse canal que a gente fala com a população e qualquer coisa estamos à disposição.